Fala pessoal, tudo tranquilo? E aí, vamos fazer o vestibular da Unitins para Medicina? Então fica ligado aí que a gente vai comentar aqui os principais detalhes do edital, certo? Meu nome é Glauco, eu sou professor de Física do curso Expoente de Imperatriz. Então vamos lá, a gente vai começar aqui falando no edital, né, a respeito de algumas datas e alguns pontos importantes. Então, é o vestibular de Medicina da Unitins 2021.2, né, segundo semestre de 2021. Tudo que está aqui foi tirado do edital mesmo. Então, peguei aí, fiz uma leitura do edital e peguei os principais pontos. O edital ele vai ditar a norma para o preenchimento exclusivo de vagas para o campus de Augustinópolis para o curso de Medicina desse ano de 2021.2, beleza? Então, só para Augustinópolis Medicina. Esse é um vestibular exclusivo para o curso de Medicina, beleza? Bom, em relação à isenção das inscrições, né, você pode pleitear a isenção das inscrições, a data e o local onde você pode estar escrito aí, né, aqui na tela, logo abaixo. Você pode ver aqui no site unitins.br/concursos/público. E o período de solicitação da isenção é do dia 6/8 às 14 horas até às 23 horas e 59 minutos do dia 8/8. Fique atento às normas descritas lá no item 7 do edital, certo? Lá você vai saber se você se enquadra, se você não se enquadra. É muito importante você ler o edital. Você está vendo esse resumo aqui, mas se você vai pegar a isenção, é muito importante você ler o item 7 do edital, que lá tem todos os detalhes sobre essa questão da isenção, beleza? Passando aqui adiante, olha só. As inscrições, quando serão? Das 14 horas do dia 6 até as 23 horas e 59 minutos do dia 16/8 de 2021. O local, onde é que você vai se inscrever? É no site da Unitins, né? unitins.br/concurso/público. O valor da inscrição é R$ 120, certo? A data da inscrição é até o dia 16 e você pode efetuar o pagamento até o dia 17, tá? O boleto bancário tem vencimento aí no dia 17, você tem que ficar atento. Minha sugestão é, se inscreveu, vai lá e paga logo, para não correr nenhum risco de esquecer de pagar o boleto e perder o vestibular, ok? Bom, locais de prova. Onde é que serão os locais de prova? As provas serão realizadas apenas em duas cidades a princípio, certo? Augustinópolis, no Tocantins, que é o local onde vai acontecer o curso, e Palmas, no Tocantins, que é a capital do Tocantins, é a sede da Unitins. Agora, no edital, eles também deixam brecha para, caso a quantidade de inscritos seja muito grande e não comporte na cidade de Augustinópolis, eles podem escolher cidades vizinhas a Augustinópolis também para fazer a aplicação dessa prova, ok? Então, não é certeza de que, por exemplo, se você se inscrever para Augustinópolis, você obrigatoriamente vai fazer prova lá? Pode ser que sim, mas pode ser que haja necessidade de você fazer prova em alguma cidade no entorno. Isso daí vai ser divulgado na hora que sair o local de realização das provas, ok? Bom, o quadro de vagas, né? Qual a quantidade de vagas que a gente vai ter? Só tem vaga para medicina, a gente vai ter aqui para ampla concorrência, esse AC1 aqui são 20 vagas, ou seja, metade das vagas do vestibular é para ampla concorrência. Esse EP2 aqui representa o quê? Está aqui embaixo, né? Egressos da rede pública de ensino. É aluno de escola pública, né? Em geral, certo? São 12 vagas. Esse pré-3 aqui significa egresso da rede pública de ensino autodeclarado pretos. Então, nós vamos ter uma vaga apenas para pessoas que se autodeclararem pretos, ok? Par 4, esse par significa egressos de escola pública e autodeclarados pardos, certo? Então veja só, a diferença desse EP2 aqui para esse pré-3 e par 4. O aluno que só se autodeclarar, aluno de escola pública, está concorrendo aqui a essas 12 vagas. Se ele se declarar de escola pública e preto, então ele está concorrendo a uma vaga. E se ele se declarar de escola pública e pardo, ele está concorrendo a 5 vagas, né? Esse IND 5 significa que o aluno está se declarando, o candidato está se declarando indígena, né? PCD, portador de deficiência, egressa de rede pública. Então veja só, se você não é aluno que fez o ensino médio na rede pública, você vai ter que se inscrever aqui na ampla concorrência, independente de você ser pardo, ser negro, ser índio ou ser deficiente.
Agora, se você fez o seu ensino médio em escola pública, aí você vai escolher concorrer escola pública geral, concorrer escola pública como candidato negro, escola pública como candidato pardo, escola pública como indígena ou escola pública como portador de deficiência. Um detalhe é que portador de deficiência que fez o seu ensino médio em escola privada não entra nesse caso aqui. Nesse caso ele vai para ampla concorrência de acordo com o edital. Ok? Pois bem, as condições para preenchimento das vagas quais são? Aí aqui tem os detalhes para quem se autodeclarou preto, pardo, índio ou com portador de deficiência. Os candidatos aprovados nas vagas destinadas aos autodeclarados pretos deverão apresentar no ato da matrícula os documentos exigidos e a cópia do edital, né? A cópia, os documentos exigidos, né? E uma cópia digital da autodeclaração. O modelo para você fazer essa autodeclaração está lá no site da Uniteams. Tem que dar uma olhada lá no edital, tem lá dizendo o site onde você pode encontrar esse modelo para fazer essa autodeclaração. A mesma coisa vale para os candidatos pardos, né? Uma autodeclaração assinada digitalmente também, né? Além de todos os documentos exigidos, né? Além do diploma de escola pública. No caso dos indígenas, você também vai ter que fazer uma declaração, uma autodeclaração e apresentar uma cópia digital do registro administrativo de nascimento e óbito de índios, RANI. E caso você não tenha, né, aí você vai procurar outros documentos que você comprove. Essa relação de documentos que comprove a sua origem indígena, você pode olhar com detalhes no edital mesmo, né? Eu não vou me estender muito porque aqui nossa abordagem é mais geral, ok? Bom, os candidatos aprovados nas vagas de pessoas com deficiência devem apresentar, além dos documentos exigidos, né, uma cópia digital de laudo médico que contém um parecer descritivo elaborado pelo médico e que conste obrigatoriamente o código da deficiência nos termos do CID, né, que é o Código Internacional de Doenças. E, além disso, se você quiser saber mais detalhes sobre se sua doença se enquadra ou não enquadra, no edital tem uma relação e ele apresenta também outras relações, né, que estão associadas a doenças que podem ser consideradas como deficiência, que podem ser usadas nesse processo seletivo. Então, se você se enquadra como deficiente, é bom dar uma olhadinha na parte do edital que trata dessa modalidade, ok? Em relação às provas, aí aqui talvez seja a parte que mais interessa, né? Em relação às provas, a gente vai ter duas áreas, né? Que áreas são essas? A primeira área é Ciências Humanas, Natureza e Matemática. Essas áreas juntas, elas vão conter 30 questões, as disciplinas são História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia. Então, nós teremos aí um total de seis matérias, 30 questões, serão 5 questões para cada matéria. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma tabela. E a outra área é linguagens e códigos, né? Totalizando 20 questões e a prova de redação, né? A prova de redação que vai ser uma prova discursiva. As disciplinas que estão envolvidas aí nessa segunda área são língua portuguesa, literatura brasileira, inglês ou espanhol e a prova de redação, né? Bom, sobre as provas, o que é que você precisa? Você precisa comparecer no local de prova com antecedência mínima de 60 minutos. O horário a gente vai falar daqui a pouco. Só poderá adentrar no prédio com a devida higienização com álcool gel e verificação de temperatura. Um detalhe importante é que eles aparentemente serão bem rigorosos em relação às normas sanitárias de combate à Covid, certo? É obrigatória a apresentação da documentação de identificação original, com a foto, né? De acordo nos termos da lei. Aí tem uma relação de documentos que você pode levar. É bom também sempre levar o cartão de inscrição, porque às vezes você fica meio perdido, sem saber que sala vai procurar em lista, perde tempo, pode acabar perdendo a prova, certo? Também é obrigatório durante a realização de toda a prova o uso de máscara. Então, se você vai passar lá 5 horas e meia de máscara, então é bom você levar uma máscara reserva, né? Caso você ache que há necessidade de trocar, ok? Bom, você será eliminado da prova se fizer o quê? O que já é de praxe de todo vestibular, né? Realizar qualquer espécie de consulta, se comunicar com outros candidatos,
Se você portar qualquer tipo de material não transparente, né? Ou seja, caneta tem que ser transparente, garrafa d'água transparente, tudo que você for usar na hora da prova em cima da cadeira tem que ser transparente, certo? Além de outros detalhes como telefones celulares, smartphones, iPods, pendrives ou similares, se você estiver usando isso na hora da prova, você será automaticamente eliminado, né? Você também não pode utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, por exemplo, viseira, gorro ou similar. Você só pode usar óculos de grau, certo? Se você entrar ou permanecer com a arma, aqui não fica claro se você, tendo porte de arma, pode levar. Não sei como funciona isso, né? Mas o cara que vai fazer o vestibular, né, subentende que ele não vai levar arma. E se você ausentar-se da sala de provas antes de decorrida 2 horas, né, do início da prova, você também será eliminado. E se manusear qualquer equipamento eletrônico durante a prova. E além dessas possibilidades de eliminação, existem outras menos prováveis, né? E aí aqui eu estou fazendo apenas um resumo, eu optei por não falar dessas outras prováveis possibilidades, ok? Em relação à pontuação, essa parte aqui é uma parte muito importante. Olha só. A quantidade de questões e a quantidade de pontos da matéria. Língua portuguesa e literatura serão 15 questões. Cada questão vale 2 pontos, então você vai ter um total de 30 pontos só de língua portuguesa e literatura. É muito ponto. Língua estrangeira são 5 questões, cada questão valerá 1 ponto, né? Então são 5 pontos no total. Matemática são 5 questões, cada questão 1 ponto. Física e química também, mesmo formato. Então, língua estrangeira, matemática, física e química, todas elas valendo 5 pontos. A prova, cada questão valendo 1 ponto. Agora aqui um detalhe muito diferente, né? Biologia, tudo bem, biologia tem peso 2. Então, cada questão de biologia valerá 2 pontos. São 5 questões de biologia, cada questão valerá 2 pontos. Mas, olha só, história, né, que geralmente não tem muito peso para vestibulares de medicina, no vestibular da Unitins eles estão colocando 2 pontos por questão, e geografia também. Então, história, geografia e biologia e língua portuguesa e literatura brasileira tem 2 pontos por questão, um peso diferenciado. E a prova de redação tem 20 pontos. Pessoal, o total então da pontuação da prova do edital é 100 pontos, né? Então, no final das contas, a nota vai sair de 0 a 100, sendo 30% da nota de língua portuguesa e literatura, 5% de língua estrangeira, 5% de matemática, 5% de física, 5% de química, 10% de biologia, 10% de história, 10% de geografia e 20% de redação. Então, juntando aí língua portuguesa, literatura e redação, você vai ter 50% da prova. Lembrando, 50% da prova não é suficiente para a sua aprovação, né? Pelo menos a gente acha que não seja. Então, daí a importância das outras áreas, né? Você pode pensar, física, química, biologia, física, química, matemática, por exemplo, é só 5% cada um, mas juntando aí as 3 já dá 15%. É o que pode fazer a diferença na sua aprovação, certo? Bom, a pontuação máxima é de 100 pontos, as questões são de literatura, de língua portuguesa, de biologia, história e geografia, vale o dobro em relação às demais matérias, redação vale 20% da nota. Aí aqui um detalhe, serão corrigidas as redações dos candidatos até o limite de 3 vezes o número de vagas. Como são 40 vagas, só serão corrigidas 120 redações. Aliás, perdão, são 120 redações, 3 vezes 40 é 120. Então, você terá aí 120 redações corrigidas apenas, nenhuma mais, a não ser que o candidato à posição 120 esteja empatado em número de pontos com os demais, aí nesse caso sim, será corrigido mais de 120, mas só até o último lugar aí da posição em que tiver a colocação 120, beleza? Bom, aqui mais uma vez, em relação à quantidade de questões, né, a gente já havia comentado, só que língua portuguesa vai ser um total de 10 questões, né? E literatura brasileira um total de 5 questões. Então, a língua portuguesa e literatura se subdivide aqui, cada uma delas com peso 2. O fechamento dos portões ocorrerá às 14 horas, né? Importante você estar 1 hora antes, às 13 horas. E a prova vai ter início às 14h15 e terá o término às 19h15. Portanto, serão 5 horas de prova, é uma prova cansativa, né? E você tem aqui também um total de questões considerável, né?
e é uma prova bastante cansativa, é bom já ir com a estratégia muito bem definida, ok? Bom, dando continuidade aqui, o resultado provável será no dia 9/9/2021, a partir das 19 horas, no site da Unitis, beleza? Então, essas são as principais informações que a gente tem a respeito do edital, né? Existem outras informações, existem outros detalhes, mas esses detalhes são detalhes específicos que você pode buscar diretamente lá quando você estiver realizando a prova. Uma observação importante em relação à prova de matemática, que eu olhei rapidamente o edital, tem o assunto de matriz determinante sistema linear, que não é um assunto cobrado no Enem, e em relação à prova de literatura, lá tem tem obras literárias, mas pela leitura do edital, fica subentendido que são cobradas as escolas literárias associadas a obras e autores de cada escola. A princípio, o que você precisa conhecer, na minha visão, são as obras que são associadas a cada escola literária e que autores estão associados a essa escola, as características da escola. Pelo que eu olhei aqui, são mais de 20 livros, então eu não acredito que seja necessário você ler os 20 livros, mas você ter um conhecimento de onde, em quais escolas esses 20 livros estão colocados para poder você conseguir se sair bem no caso da prova de literatura. Lembrando que a prova de literatura, como a gente já viu aí, são apenas 5 questões, beleza? Então é isso, pessoal, espero ter ajudado aí, né, nessa interpretação do edital. Para mais detalhes, você pode entrar lá no site, baixar o edital e procurar especificamente alguma informação. É isso aí, valeu, até a próxima.